Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você gosta da área da beleza, trabalha na área da beleza, quer trabalhar na área da beleza, aqui nesse canal você vai aprender como ser uma profissional bem-sucedida na sua área e principalmente no tratamento de estrias. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal para você conseguir receber mais vídeos assim. E hoje eu quero te ensinar, eu quero te mostrar o que a ciência diz sobre o tratamento de estrias. Porque existem muitos tratamentos e a gente fica na dúvida, será que esse funciona? Será que esse outro funciona? Qual será que é melhor? Então o que eu vou te trazer aqui hoje não é a minha opinião, mas é o que a gente tem prova, é o que a ciência já provou, o que já tem estudo, para que a gente consiga se pautar a uma decisão que realmente tem veracidade. Like the walls are all closing in, the devil's knocking at my door. Oh. Então, para entender o que a ciência diz sobre tratamento de estrias, a gente precisa entender primeiro o que a ciência diz sobre estria. O que é uma estria, segundo a ciência? É quando a pele se rompeu as fibras dessa pele, teve o afinamento da segunda camada da pele, que é quando forma aquele declínio. Então, isso é uma estria, quando a pele se rompem as fibras de colágeno, de elástico dessa pele, e aí a segunda camada da pele afina. Eu trouxe um estudo aqui para vocês do dermatologista e professor da Universidade de Michigan, o Frank Wang. Ele se dedica mais de 8 anos a esse tipo de estudo sobre estrias e sobre profundidade das estrias. Então, o que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram amostra de pele de 27 mulheres grávidas que tinham estrias recém-formadas e eles compararam essas amostras não só com as estrias da barriga, mas também com outras regiões, como abdômen e quadril. E a equipe dos pesquisadores descobriram que as fibras elásticas na derme foram danificadas. Então, mesmo depois de dar à luz, quando a pele volta, então quando uma pessoa engorda, por exemplo, e a pele volta, mesmo assim, a pele não tem capacidade para reconstruir essas fibras. Então a pele tenta reconstruir para que aquela estria seja eliminada, mas a pele não consegue fazer isso sozinha. O que resulta em uma pele frouxa e solta e o surgimento das estrias. Mas eu não quero que você só ouça, eu quero que você veja como acontece esse processo para você realmente entender a fundo sobre isso. Então aqui eu trouxe um estudo que mostra no microscópio o que acontece com as estrias quando ela tá vermelha, quando ela tá branca. Então, quanto mais nova é uma estria, mais avermelhada ela tá. E o tom avermelhado significa que tem um processo de inflamação acontecendo naquela pele e significa que ainda tem vasos sanguíneos ali, o que dá a cor vermelha ou arroxeada para a estria. Então, aqui nessa foto, eu consigo ver que isso aqui são as fibras da nossa pele lá dentro do microscópio. E as fibras aqui é como se fosse um monte de cabelo. Eu consigo ver que tem algumas que já estão rompidas. Isso é quando a estria ela ainda está avermelhada ou arroxeada. Quando a estria virou branca ou marrom, é assim que ficam as fibras da pele. Então, fica muito mais rompido, praticamente tudo rompido, é como se fosse um cabelo quebrado. As fibras se rompem e aí a estria fica mais eterna, mais difícil de ser tratada, que é o caso das estrias brancas e marrons. Mas até aí, esse estudo, ele falou especificamente das peles das pessoas grávidas, ou quando a pele se estica muito para formar a estria. Mas a gente precisa entender que esse não é o único fator que forma a estria. A gente tem outros fatores também, como, por exemplo, o uso de medicamentos corticoides. Os medicamentos corticoides, eles agem diretamente no nosso hormônio. Então, ele vai afinar a pele. E a estria, ela também é um afinamento da pele. Portanto, se a pessoa toma corticoide, tem a pele mais fina, é muito mais fácil da fibra se romper em uma pele mais fina, surgindo muito mais estrias. Outro motivo é a pessoa ter um nível de cortisol elevado. Para quem não sabe, o cortisol, ele é o hormônio do estresse. Então, tudo aquilo que estressa o nosso corpo vai responder na nossa pele, porque a pele é considerado o maior órgão do corpo. Então, uma pessoa que tem uma noite de sono muito mal dormida, não dorme direito, ela tem um hormônio do estresse, o cortisol, mais elevado. Uma pessoa que se alimenta muito mal, come muito açúcar, come muita gordura, come muito carboidrato, ela inflama o corpo, portanto, ela tem o cortisol mais elevado e isso responde na pele também. Outro fator que ajuda no surgimento das estrias é a desidratação cutânea, que é a desidratação da
pele. A nossa pele, ela é constituída por 70% de água. Então, depois que a gente começa a perder colágeno, quando a gente começa a fazer 20 anos, a partir dali nosso colágeno começa a cair, o ideal é que a gente faça uma hidratação interna e externa na nossa pele. Então, hidratação interna é tomar água, hidratação externa é usar cremes que vão repor a água ali para nossa pele. Se a pessoa não usa nem creme, nem bebe água, piora ainda a hidratação da pele, porque a pele fica sem fonte nenhuma de hidratação, o que facilita no surgimento de muitas novas estrias. Então, o que realmente precisa ser feito para que a gente consiga recuperar essa pele? A gente entende que quanto mais esbranquiçada a estria tá, menor é a vascularização no local. Por isso, estrias antigas são mais complicadas de tratar. No estudo do Caio diz que, para minimizar essas marcas, são usados procedimentos mais intensos e profundos que provocam uma agressão na pele. Por que a gente precisa desses procedimentos mais intensos e profundos? Porque a estria ela é formada na derme, na segunda camada da pele. Então, se a gente faz um tratamento ou um procedimento que pegue a primeira camada da pele somente, a gente certamente não vai ter eficiência nesse tratamento. Então, para dar certo, a gente precisa da remodelação morfológica, da remodelação celular, a gente precisa da regeneração para que crie novas fibras. A regeneração morfológica e celular é a recomposição da célula ali naquela região que foi rompida. Então, é a recuperação do DNA da nossa célula, é a recuperação de novos vasos sanguíneos, é a ativação de novas células que acabaram sendo desativadas, elas vão ser reativadas. Então, a gente precisa fazer uma regeneração completa naquela região para que essas fibras que foram rompidas, elas tenham a capacidade novamente de se reunir. E nisso entra, além da regeneração, uma alta produção, um alto estímulo de colágeno, porque é o colágeno e a elastina que vão dar estrutura e espessamento, que vão engrossar a segunda camada da pele, para tirar aquela atrofia, aquele afundado que foi formado na estria. Então, o que a ciência diz sobre os procedimentos que dizem fazer isso? A ciência diz sobre a radiofrequência, por exemplo. É uma técnica que possibilita uma melhor oxigenação, uma melhor nutrição e a dilatação dos vasos sanguíneos no local, ajudando a eliminar as estrias vermelhas. Por quê? Porque a radiofrequência ela vai aumentar a temperatura da região da pele, onde foi feito o procedimento, em uma temperatura de 41 graus. Quando o nosso corpo está inflamado, ele fica quente. Por isso que muitas vezes a gente põe um gelo para desinflamar. Porque o gelo desinflama e o quente inflama. O frio desinflama, o quente inflama. Então, como ele causa esse aquecimento da pele, o nosso corpo entende que aquela região está inflamada, então vai ter que ter um processo de maior oxigenação para se reestruturar e tudo mais. Então a radiofrequência promove essa inflamação, só que ela não é capaz de regenerar, ela não promove a regeneração, ela promove uma inflamação e um aumento da circulação. Outro procedimento é a vacoterapia. A ciência diz que a vacoterapia é um aparelho que provoca um vácuo através de uma sucção na pele, fazendo com que o sangue seja encaminhado com mais intensidade para aquela região. Por isso que muitas vezes quem faz vacoterapia, na maioria das vezes, fica com aquela região roxa de sangue pisado, porque foi muito sangue ali para aquela região. Então ele melhora a circulação das estrias vermelhas. Porque eu não mostrei pra vocês que todas as fibras das estrias brancas foram rompidas? Então não tem mais como ter circulação ali. Então não adianta aumentar a circulação das veias que já existem, porque ali tem região que não tem mais essa vascularização. Então nesse caso também só aumenta a oxigenação e a vascularização da região, tirando somente estrias vermelhas. Todos esses procedimentos que aumentam a vascularização, aumentam o colágeno e a produção de fibroblastos, eles agem só nas estrias vermelhas, porque as estrias vermelhas ela ainda tá nova, então fazendo isso ela consegue voltar ao que era antes, porque ela ainda não foi totalmente danificada. Quando a pele já chegou num estágio de uma estria mais antiga, mais branca, mais marrom, significa que aquilo ali, aquela região, tá completamente danificada. Então, afinal, qual é o tratamento que a gente vai usar para conseguir recuperar todos os tipos de estrias, principalmente as brancas e as marrons, que são as eternas? Bom, a maneira mais eficaz é a gente juntar várias técnicas. Por quê? Várias técnicas unidas vão fazer com que aconteça todo o processo que a gente precisa na pele. E tudo isso, toda essa reestruturação e reconstrução, regeneração, acontece na segunda camada da pele. Ou seja, eu preciso de um tratamento que haja na segunda camada da pele. E qual é esse tratamento? Aqui nesse estudo diz que é um procedimento que tem algum leve desgaste na pele com uma finalidade de causar uma remodelação na derme, que é a segunda camada da pele.
no intuito de se recuperar a homeostase morfológica e histológica na área anatômica, ou seja, capaz de remodelar toda aquela região. E eu gosto de usar o dermógrafo para fazer isso, porque os outros equipamentos, como a Dermapen, o Dermaroller, eles fazem isso, só que no caso das estrias em específico, a gente consegue usar uma ponta mais fina, se for um dermógrafo ou uma pen tattoo, porque a gente consegue que essa ponta fina seja bem objetiva ali aonde está a estria, seja muito mais pontual no nosso tratamento. O dermógrafo, ele é um equipamento mais conhecido no uso da micropigmentação. Então, por ele ter essa ponta mais fina, a gente consegue muito mais precisão para tratar essa estria. Além de que o dermógrafo é um equipamento que você não precisa de faculdade de estética ou ser formada em alguma coisa para manusear o dermógrafo. Você só precisa ser licenciada de uma habilitação que mostra que você é capaz para realmente usar aquele equipamento. Então, além do uso do dermógrafo, para a gente conseguir chegar na segunda camada da pele, o que a gente vai usar também como acréscimo para realmente dar resultado? A gente vai usar os cosmocêuticos. E o que é cosmocêutico? Trata de cosméticos verdadeiros com alto grau de tolerância para pele mais sensíveis e que possuem um alto nível de eficácia. São produtos intermediários entre cosméticos e medicamentos. Estes, por sua vez, promovem algum tipo de modificação na pele pelo fato de interagirem de maneira mais ativa ao organismo, ou eles são importados ou manipulados. Então, os famosos sérums que a gente usa, os ativos, entram nessa questão. Então, a gente usa o sérum de forma tópica, mas como ele não é só cosmético, ele tem esses ativos que são muito potentes, ativos que vão ativar a regeneração da pele, ativos com nanofator de crescimento para que a gente consiga regenerar. E quando a gente une essa técnica, que é semi-invasiva, que eu vou fazer com o dermógrafo, com esses cosmocêuticos que eu gosto de utilizar em formato de sérum, a gente ativa uma terceira técnica, que é a técnica de drug delivery. Ou seja, por mais que a gente esteja usando um sérum, um produto tópico, que não é para injetar, que é só para passar de forma tópica, como a gente vai fazer isso depois do uso do dermógrafo, a gente consegue ativar o drug delivery, que é o quê? Esse produto que a gente fez o uso tópico, ele vai entrar na segunda camada da pele. Então, o drug delivery, de acordo com Albano e os colaboradores dessa pesquisa de 2018, ao realizar as micropunturas no tecido dérmico, que são os furinhos que o dermógrafo vai fazer, e para fazer esses furinhos na pele com o dermógrafo, é claro que tem tipo de agulha certa para poder usar na estria, tem qual é a quantidade certa de agulha para usar na estria, tem vários fatores, mas isso é para uma outra aula. Então, depois que a gente abriu essas micropunturas da maneira correta, as agulhas elas vão abrir esses canais que vão ligar a derme, que é a segunda camada da pele, ao meio externo. Isso vai aumentar a permeação dos ativos em 80 vezes. Então, os cosmocêuticos que já são ativos mais eficazes, quando a gente usa nessa técnica, ele passa a ter 80 vezes mais eficácia. Além de que, quando a gente usa ativos que têm moléculas maiores, fazendo dessa maneira, a gente facilita a entrada dessas moléculas maiores na nossa pele. Então, a permeação é muito mais eficiente. E a quarta técnica que a gente utiliza, unida a todas essas três que eu já falei, é a técnica de home care. O que é home care? É cuidado em casa. Quando a gente faz o procedimento na nossa cliente, o que acontece? A gente está ativando para que toda essa regeneração, remodelação, esse recrescimento das fibras, para que tudo isso aconteça. Mas esse processo, ele não acontece no dia que a gente faz o procedimento. No dia a gente ativa. Ele vai acontecer entre uma sessão e outra. Então, no intervalo de uma sessão para outra, e é por isso que precisa ter o intervalo, é quando a pele vai estar se reconstruindo, se regenerando, se remodelando. Então, é quando eu não vou estar com a minha cliente. Esse processo todo de reconstrução que vai dar o resultado final do procedimento é quando eu não tô com a minha cliente. Então, por isso que é muito importante que a cliente siga algumas regras e alguns cuidados para não arruinar tudo que a gente fez. Senão, não vai ter a eficiência que a gente espera. Então, por exemplo, um fator que interfere diretamente nisso é a alimentação da sua cliente. Se ela tiver uma alimentação muito ruim, vai com certeza interferir no resultado final do seu procedimento. Por isso que você precisa também alinhar isso com ela, para que ela não estrague o procedimento e depois venha culpar você, porque não tem um culpado. Isso tudo é o que a ciência mostra. Então, se a cliente ela tiver uma alimentação ruim, que vai produzir mais cortisol, uma alimentação muito inflamatória, vai ser pior no processo de regeneração da pele, porque a pele vai estar muito mais inflamada. Então,
Uma boa alimentação faz total diferença nesse processo. Outra coisa é a hidratação. Se a pele é 70% água, a gente precisa que ela se regenere, a gente vai precisar de muita água. Uma cliente que está passando por esse processo, ela precisa tomar em média 2,5 litros de água por dia. Assim a gente consegue promover a hidratação cutânea, fazendo com que o tratamento tenha muito mais eficiência. Outra coisa que entra como home care é a suplementação oral. Então a cliente tomar suplementos de vitaminas, de colágeno que vão facilitar esse processo, a gente potencializa ainda mais. E também entra no home care o uso de cicatrizantes tópicos, que são cremes ou pomadas ou gel que vão cicatrizar aquela pele. E esses cicatrizantes, eles também criam uma barreira protetora para que todo aquele processo aconteça dentro da pele com segurança, sem entrar alguma infecção ou entrar alguma bactéria. Ele cria essa proteção. Se você tem vontade de se profissionalizar no tratamento de estrias, eu sou fundadora do Método Microestrias, que é um curso completo, onde eu te ensino como aplicar essa técnica que eu te mostrei aqui com total segurança, e aí você vai conseguir entregar resultados como esses aqui desde a primeira sessão. Agora, as inscrições para o meu curso estão fechadas, mas a gente vai abrir em breve uma próxima turma. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo, é só clicar no link da descrição. E eu espero aqui que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha clareado na sua cabeça o porquê que tem procedimentos de estrias que dão resultado, o porquê que não tem, o que a gente precisa unir, o que a gente precisa fazer para que passe a ter resultado. E se você gosta desses conteúdos, quer ver mais vídeos assim, se inscreve no canal.